Um dia eu fiz uma confessão, um negócio para mim e falou assim, olha, quero que o povo faça mais perguntas. Então, se eu não souber responder, eu vou chamar os universitários. Vocês querem saber quem sou eu? Bom, eu sou nascido aqui em Perus. Eu nasci no Parque Anhanguera. Ali ao lado do Gava. Nasci em 1933. Meu pai entrou na fábrica de cimento em 1929. Tião, de onde veio seu pai? Meu pai? Meu pai veio de Atibaia. Minha mãe era de Bragança. Então ficaram os dois municípios ali vizinhos. Meu pai veio de lá, era trabalhador rural, analfabeto. E naquele tempo a fábrica de cimento, quando começou a funcionar, ela queria trabalhador que fosse bom de braço, não interessava se assinava com o dedão. Era importante que fosse trabalhador. E meu pai veio de lá. E ele vinha a pé, de lá do Gava até na fábrica, para trabalhar. Hein? Eu não tenho uma pergunta, porque como também seu pai trabalhou na fábrica desde o começo, antes do tempo da aula, a gente falar da noção do trabalho naquela época, né? Da época que é dita da época dos canadenses. Depois, quem sabe, traçar um comparativo. Bom, a fábrica de cimento sempre foi um trabalho bruto. Meu pai trabalhava num setor que descarregava terra. A argila, que é misturada, um dos componentes do cimento. Aqui ao lado do computador. Naquele tempo, a fábrica de cimento, toda a limpeza da fábrica era feita com caçamba puxada a burro. Tinha um senhor aí chamado Manolo, ele é que tinha uma frota de caçambas, e ele pegava os coitados que não precisava registrar nem nada, e colocava na rua a trabalhar com as caçambas lá, esperando as caçambas, né, fazendo a limpeza da fábrica. E era uma mão de obra barata para eles, porque os coitadinhos não exigiam nada, eles davam comida e dormiam lá em qualquer lugar. Esse era o trabalho que era feito de limpeza da fábrica. Quando falo da ferrovia, da Perus Pirapora, eu me lembro do trenzinho M, que um vagão era para transportar passageiros e um trazia cal que o Benedúcio mandava para a cidade, vendia na cidade. Meu pai trabalhava ali ao lado da CPTM, descarregando, passando o cal do vagão pequeno para o vagão da ferrovia grande. eu tenho foto. Tem, né? Então, meu pai trabalhava ali. Meu pai, naquele tempo, ele trabalhava ali de manhã até 1h na descarga de cal. Ele ia em casa, almoçava não sei que jeito e entrava às 2h30 na fábrica para trabalhar até às 10h30 da noite. Porque ele comprou um terreno lá na Vila Operária e precisava pagar esse terreno. Então ele trabalhou muito para isso. E eu estudei naquele grupo velho ali. Primeiro ano fui para lá, segundo ano foi onde é a loja Zumaia. Segundo ano fiz ali, terceiro e quarto ano fiz lá. Naquele tempo, continuar estudos era um sacrifício, porque tinha que tomar trem, tinha que ir na Lapa, e não tinha ginásio para pobre, não. A Lapa tinha o quê? Campos Sales, a outra escola de contabilidade lá. Então o negócio não era para pobre, não, era muito difícil. E aconteceu que quando eu ainda estava na escola, era o último ano da escola, eu sairia em novembro, meu pai faleceu em agosto.
E aí eu me tornei arrimo de família. Tinha 2 irmãs e mais a minha mãe, me preocupei com eles e fui trabalhar, não pensei em estudar. E eu falo isso, mas não é para que ninguém pense que a gente está querendo ser melhor do que ninguém. Até os 20 anos de idade, eu recebi o pagamento e entregava na mão da minha mãe. Não sabia quanto, só sabia quanto eu ganhava, mas quem gerenciava tudo era minha mãe. Depois, aos 23 anos eu me casei. Dos 18 até os 20, não, dos 18, eu trabalhei 8 anos e pouco na Casa Maia. Então naquele fogo da greve de 58, né? O sindicato não tinha sede ainda, as assembleias do sindicato eram lá na praça, né? E eu ficava de lá olhando, ouvindo os meus patrões falarem do Mário Carvalho. Comunista, arruaceiro, sem vergonha, né? E os trabalhadores que que compravam mais, porque naquele tempo tinha uma coisa: rapaz que crescesse e quisesse ser honrado e pai de família, tinha que ter crédito no armazém. Tem uma caderneta lá, comprar, fazer a despesa, como falaram aí, para pagar no fim do mês. Né? Quando estourou a greve de 58, os caras iam lá e falavam: senhor Maia, esse mês não dá para pagar, porque a gente quer trabalhar, os homens não deixam, não sei o que, né? E ele aproveitava, descascava o sarrafo do sindicato e mandava na diretoria. Naquele tempo, o banco de arruaceiro era armazém, vendia alimento. Armazém. Né? Não tinha ainda material de construção. Não. Porque a família Maia começou com armazém. Era só secos e molhados, né? Então ele queria o dinheiro dele e ele metia o pau, né? Eu fiquei lá até 61. Em 61 eu fui trabalhar na fábrica. Meu irmão Augusto insistiu lá e conseguiu arranjar uma vaguinha para mim. Aí eu fui trabalhar na carpintaria. Era motorista, né? Fui trabalhar lá. Então quando faltava um motorista na fábrica, eu era o substituto. O meu chefe era o pai do Sidney, Sebastião. E quando estourou a greve, eu não tinha praticamente. Eu fui rifado junto com aquele povo dos 200 e pouco, no julgamento da greve. Fui rifado praticamente, né? Mas, isso depois. A greve de 58 foi ganha e tal, eu estava ainda fora. E em 62, na greve que começou em 62, o primeiro julgamento eu já fui rifado, né? Junto com o pessoal. Mas quando houve um acordo no sindicato de que a gente deveria tirar uma nova carteira profissional e arranjar emprego, eu tirei uma nova carteira profissional, arranjei emprego, mas eu continuei indo às assembleias e participando do movimento. Eu conheci naquele tempo, perguntaram aí sobre Jeque, Joque, Juque. Eu conheci grande parte do pessoal da Juque. Um deles, Valdemar Rossi. Está vivo ainda. Está vivo ainda. Né? E tinha uma coisa, o nosso advogado, o Dr. Mário, ele tinha um relacionamento muito bom com a Igreja Católica e as outras igrejas. Ele sabia fazer esse trabalho, né? Então eu conheci naquele tempo, por exemplo, um presbiteriano um evangélico da Igreja Brasil para Cristo, Reverendo Paraíba. Ele apoiava e assinava embaixo tudo o que acontecia no nosso sindicato. Era um cara dedicado mesmo, de verdade. E entre os juristas, o Dr. Mário tinha muitos conhecidos.
entre eles o professor Cesarino Júnior. Né? Hoje, quando a gente fala aqui de tempo de eleição, os caras vêm procurar a gente, nós assistimos isso lá na sede do sindicato. Vim o senhor José Bonifácio Coutinho Nogueira, secretário do governo do estado, e disse: eu vou acampar a fábrica de cimento como eu acampei a Companhia Paulista. Não aconteceu nada. E então foi. Eu não entendia nada de sindicato. Muito pelo contrário. Quando o Sidney falou do padre que veio na Assembleia lá e falou que o Cristo tinha fome de cimento, padre Motinho, jesuíta, ele veio falar comigo, porque eu trabalhava lá no Maia. Ele veio lá: vem aqui um pouquinho, meu filho. Eu falei: o que foi? Olha, você é irmão do Augusto, não é? Eu falei: sou. Gostaria que você fosse lá e dissesse a ele que parar com esse negócio de parar a fábrica aí, não, para ele voltar a produzir, porque precisa, você sabe, não sei o que, né? Tentou me enquadrar. O Augusto foi. Eles foram os líderes, né, da greve de 58, né, quando surgiram os fechados. Né? Mas ele, o emissário deles, não conseguiu me convencer, não. E falar de que foi um tempo difícil para a gente secar. Eu tinha 2 filhos quando começou a greve. Depois nasceu um terceiro filho, que hoje a gente fala que ela é filha da greve, nasceu no da greve. E é 6. Saía ali ao lado da Siemens, né? E depois atravessava a linha e subia a 12. E o cobrador que era obrigado a gritar, né? Anunciando. E o cobrador lá: vai, o cara tá louco, faz 12 de outubro, e faz Rua Clélia, e faz São João,
e faz Paysandu e depois Rio Branco, que ficou por Cataboco. Mas era porque também Franco da Rocha não as Não, ficamos em casa. Essa empresinha foi tão sem vergonha que a gente teve que processar ela no fim, ela faliu. Então foi aí. Olha, eu tenho um meu filho mais velho, eu não tenho uma imagem dele dos 10 aos 15 anos. Porque quando eu saía, ele estava dormindo. Quando eu voltava, ele estava na escola. A gente não se encontrava, era uma luta danada. Né? Mas eu tive uma mulher, muito mulher de verdade, como a maioria das mulheres queixadas. E nesse ponto eu falo das mulheres queixadas de Cajamar, que foram um exemplo muito grande, porque lá elas pegavam nas ferramentas e iam fazer piquete. E ai de quem invadisse lá! Elas eram dispostas a qualquer coisa. Eu tive a minha mulher, como a maioria das mulheres dos grevistas, logo elas foram trabalhar. A maioria era costureira, né? Então costuravam. E nesse intervalo chegou em Perus, quando falaram falou do Frei Luiz. Frei Luiz, ele pregava a doutrina social da igreja. Há alguns desencontros nas ideias, mas ele que trouxe as missionárias, elas iam nas casas das pessoas, porque era uma preocupação de formar a família, né? Preparar o pai, a mãe, e a gente tinha uns encontros de casais. Carmen, Iris e Adélia. Isso. E Araci, que era muito amiga minha. E então houve uma preocupação de formar esse povo. Os encontros que tinha era lá no Valflor, perto de Itapecerica, né? E ninguém pode dizer que desconhecia, porque ele se preocupou em dar formação, né? E foi aí que eu comecei a tomar consciência de que eu era casado, mas a minha mulher não era minha empregada nem minha escrava. Nesses encontros lá que a gente fazia de casais, a gente aprendeu isso, aprendeu muita coisa, a se respeitar um ao outro, a orientação financeira, né? Educação, uma série de coisas que a gente aprendeu. Eu aprendi muita coisa lá, né? Eu aprendi que ser macho não é querer resolver as coisas na pancada ou nas atitudes, que tem que dividir ideias e tem que haver um consenso entre os dois para que as coisas sejam melhores. E disso passaram 7 anos, né? Passaram 7 anos da greve de 62. Eu vi colegas nossos apanharem muito. Nós fomos um dia em Cumbica visitar o João Breno e levamos um padre dos holandeses que deram um apoio muito grande para a nossa greve, né? Porque além do apoio da assistência que eles davam, eles conseguiram lá na Holanda leite, óleo, feijão branco. A gente aprendeu a comer feijão branco naquele tempo. Fubá, farinha de trigo. Eles conseguiram trazer aqui pra gente, né? E nós levamos um padre junto com nós lá em Cumbica e chegamos lá se apresentando, né? Nós somos lá de Perus, amigo do João Breno. Esse é o padre que é confessor dele, e ele veio para conversar. Um tenente, muita educação. Ah, pois não e tal. Vocês faz favor, senta aí que eu vou ver. Então, 3 horas sentado esperando
ao final ele chegou e disse, olha, infelizmente hoje vocês não podem falar com ele. E a gente estava no andar de cima e o Breno estava embaixo ouvindo a gente. Preso. Ouvindo a gente falar. Então, ele foi o cara que ele, o Mário, foram os que mais foram presos. E mais injustiçados. O Breno apanhou de verdade. Se ele tinha um problema no fêmur trincado, foi pontapé que a polícia deu nele. No DOPS ele apanhou muito. E a gente tinha um santinho do DOPS aqui em Perus que morava em cima do cartório. Professor Nilson. Né? Então ele é o cara que apontava lá para o pessoal dele aqui. Eu nunca fui citado em nada. Eu fui uma vez, fui registrado no DOPS, porque quando eu estava na prefeitura, é difícil a gente ficar sem estar mexendo em alguma coisa, né? Aí eu formar uma chapa para disputar uma eleição, eu vou entrar aí, né? Entrei. Um dia os homens me chamaram lá. Lá você chega, para você, na porta já te assusta, subir uma escada para chegar no andar onde estava o delegado assusta muito mais, a luz, uma luz quase que apagada, e aquela escada de ferro e chega lá, prazer, senhor Sebastião. Olha, nós só chamamos o senhor aqui porque o senhor vai participar de uma chapa lá numa eleição na prefeitura. Nossa, senhor. Então, chamamos o senhor aqui que é. Se o senhor descobrir lá no meio dos seus amigos alguns que não concordam, ou não querem concordar, ou querem bagunçar lá a sua diretoria, a senhor avisa, a gente vai buscar. O cara falei, coitadinho, não volta mais. Então foi a única vez que eu deixei meu nome lá no DOPS. Fora disso, nunca. Mas a gente tinha aqui na igreja o Conselho Paroquial, que se reunia uma vez por mês, e é o órgão que administrava toda coisa política da igreja. Olha, nesse Conselho Paroquial foi feito um levantamento de todas as necessidades que Perus tinha. Foi feito lá e entregue para a prefeitura. Né? Então a gente tinha que se preocupar com muita coisa. Dia de reunião do conselho, tinha que ficar uma pessoa lá de prontidão esperando, porque a polícia subia e descia. Subia e descia. Isso é um tempo da ditadura mesmo, né? A gente passou por tudo isso, mas eu nunca apanhei, nunca. O dia que eu pensei que a gente ia apanhar foi o dia que a gente estava lá no sindicato para uma assembleia e chegou um tenente lá, doido da vida, né? Com sangue nos olhos. Falou, hoje nós vamos apanhar. Mas aí o doutor Mário também era oficial da reserva e conversou com o policial e tudo, enfim. Mário era oficial da reserva? Oi. Mas você exército, quando você vai ser soldado, vai fazer o CPR. Aquele era estudante, né? Viu, Tião? Bem. Não sei como é que você chegou, né, naquela época, a ação ditadura em Peru. Porque as táticas que o Mário usava de estar sempre próximo da igreja e de atuar sempre fortemente cada vez que o outro lado se movimentava contra os operários, fez com que a ditadura tivesse medo de agir em Perus. Porque a gente tem que considerar o seguinte, dos grevistas, né, eles, não que se queira graduar, nem é possível isso, né, sofrimento, tortura, né, mas em Perus eles não atuaram da forma como, por exemplo, atuaram com os comunistas, né, que é desaparecer com a pessoa. A tortura não era dar uns tapas, era quebrar mesmo e até matar. Isso não aconteceu, eu repito, não estou falando nada aqui, eu estou só tentando explicar aquilo que eu acredito, né? De que a tática que o Mário usava de manter sempre fora do isolamento a briga aqui,
fez com que a ditadura, inclusive, tivesse um pouco de medo de agir contra os queixadas? Bom, ele tinha muito relacionamento. Inclusive uma vez que o Paulinho estava na praça e o Gatão deu um tapa na cara do Paulinho, plena praça. Que a gente estava fazendo uma panfletagem. Então, foi feito os panfletos e a gente estava um dia lá panfletando, né? O Paulinho estava junto. Pegaram, a isca era a pessoa principal que eles queriam era o Paulinho. Pegaram o Paulinho. O Breno estava lá do lado, pegaram o Breno. Prenderam. E levaram para a delegacia no Jubrão. Isaías, nosso companheiro. Isso. E foram para a delegacia. O delegado não sabia de nada. Ou não sabia, ou não quis saber, não sei. De repente começa a chegar telefonema. Franco Montoro, o que vocês fizeram aí? Vocês têm os presos aí, tem que soltar. Ligou, mas não sei quem. Franco Montoro ligou. O bispo, o cardeal ligou. Todo mundo ligou. Eles falaram, não, eles estão aqui só tomando um cafezinho aqui. Né? Mas essa era a vantagem que tinha. Né? Que inclusive na greve de 58, Dom Jorge Marcos de Oliveira, que era bispo de Santo André, foi mediador. O cardeal de São Paulo, Dom Carlos Vasconcelos, sabia perfeitamente o que acontecia. Tião, nesse episódio aí, interessante lembrar, né? A gente estava na delegacia e aí eles puxaram a capivara do João Breno, né? Aí o papel, tinha uns 3 metros assim, ó, de papel no chão. E aí a gente só escutava o delegado falar pros policiais: e aí, o que vocês fizeram? Vocês prenderam um homem que o governador, o cardeal está lidando aqui, o que vocês fizeram? E a gente ouviu. A gente estava lá esperando soltar eles. Que ano foi isso? Década de 80. 79, 80. É. Mas essa capivara de João Breno, que era o histórico desde da época das greves, que apareceu naquele dia na polícia. Mas eu estava me referindo mais a 60, 70. O medo que a ditadura tinha de agir em Perus por causa da tática do Mário. Mas uma vez começaram, estavam fazendo aquela devassa, né, prendendo os negros e tal. E aí eles pegaram lá em Cajamar, teve uma assembleia, e quando terminou a assembleia, o João Breno e o Dr. Mário estavam lá. Quando acabou a assembleia, um policial catou o Breno assim, ó, o grandão levantou assim, ia jogar do lado para levar para a delegacia. Chegou um companheiro lá com um canivete total assim, enroscou assim na costela do policial e falou: solta ele aí. O cara abriu a mão. Então nós tivemos naquele tempo que o padre Bianchi em Cajamar sofreu mais que bode embarcado. O Abdala chegou a fazer uma cerca assim de 1 metro na porta da casa dele para impedir a passagem dele lá em Cajamar. E há uns anos atrás nós fomos lá fazer aquele acontecimento dos queixados, a ordem dos queixados, e lá serviram pra gente uma comida inhame. Aquilo é a comida dos revistas durante o tempo que estavam lá. Eles comeram isso. Então falando, gente, aí. Teve um fato que posso deixar. Um dia minha filha mais velha
desidratação terrível. E ali na esquina da Cambaratiba morava o seu Demétrio. Embaixo ele alugou para o postinho de saúde. E o médico estava lá, e minha mulher foi levar a menina lá. Chegou lá, a enfermeira falou assim: pode voltar que ele não vai atender mais hoje. Minha mulher, mas a menina está quase morrendo. Não, não tem nada. Mas aí à noite vinham os médicos que fizeram, o Mário fez contato com eles, e eles vinham e atendiam ali no sindicato. O médico, quando viu a menina, falou: minha mulher, a senhora é relaxada demais, onde é que já se viu deixar a criança ficar nesse estado e trazer aqui agora? O que nós vamos fazer com essa criança, né? A mulher saiu de lá, ele medicou a menina, a mulher saiu de lá chorando e tudo, né? No dia seguinte, o jornal Última Hora foi na minha casa. É aqui que tem uma criança que quase morreu? Tem isso aí. Nossa! Dia seguinte saiu na primeira página do jornal, né? Médico do mau patrão não quis atender a filha do queixado. Conclusão, ele foi exonerado e a enfermeira também. E teve gente aqui em Perus que foi falar para mim que eu fiz uma injustiça contra o médico. Afinal, ele é tão bom. Você quer, eu levo lá você, eu vou acompanho você e você se desculpa com ele. Não devo nada para ele. Devo nada para ele. Ô Tião, fala o nome dele aí, Tião. Dona Dirce já foi embora. Já foi. Dona Dirce que falava. Já partiu. Não, é um médico. Doutor Milton era um médico.
convidaram para ir para lá e o que rolou? Por causa dessa greve, da greve de 7 anos, e as pessoas que foram fazer trabalho trabalho acadêmico, um dia a Andréia me convidou para... Lá no Recanto eu participei um monte de tempo lá com eles, né? E aí, um dia, disseram assim para mim, olha, vamos lá na Vila Mariana, na Escola Paulista de Medicina, ó, tem um pessoal lá para você conversar. Então fui eu. Cheguei lá, videoconferência. Menino, eu nunca tinha visto isso na minha vida, meu. Chego lá, olha aqui, vejo o espanhol lá. Eu sou Pedro, outro eu sou não sei quem. Se apresentando, né? Aí contei toda a história da greve da Perus para eles. Aí levanta o Moisés, que é professor, lá, falou assim, tá bom, mas é melhor se você vir aqui. Eu falei, não posso, não tem dinheiro, nós pagamos uma passagem para você. E aí eles pagaram a passagem, eu fui. Fiquei 10 dias lá, né? E fui parar num teatro, né? Eu conheci uma tabacaria que tem mais ou menos a história da Perus. Só que lá os donos abandonaram a fábrica totalmente. E lá só tinha 1.800 funcionários trabalhando em 3 turnos de 600 e pouco, né, em cada turno. Eles abandonaram, o povo foi lá, né, e tomou posse, aí dividiu metade com a prefeitura, metade com o povo. Lá funcionam 300 movimentos populares, tem de tudo lá, né? O negócio funciona muito bem. Eu conheci isso lá. E o pessoal do teatro, fui, conversei com estudantes na praça, sol quente, danado, um calor lascado, e a gente lá na praça, embaixo de uma árvore conversando. Por quê? Porque eles queriam saber como era a história, como é que conseguiu se ver, conseguiu sobreviver
terreno lá, porque aí depois nós somos um pasto dentro para tomar tudo aquilo. Agora meu sonho ainda é ir dormir lá um dia, viu, gente? Porque tem muita. Eu entrava lá dentro, um pichote, entrava lá dentro com uma marmita e ia levar pro meu pai lá. Ali tem muita coisa. Também para uma fábrica, o pessoal entrava para brincar, para explorar o mar. Naquele tempo, quando a fábrica já deu uma mensagem pra gente lá, na greve. O Pedrinho foi o cara que se preocupou, não só com as pessoas em si, quer dizer, se preocupou com todo mundo, que foi o que arranjou dinheiro para se perfurar um poço artesiano no Jardim do Russo, que era o tempo que a prefeitura, às vezes eu fico pensando, mas que palhaçada a prefeitura naquele tempo, né? Desde quando que distribuição de água é trabalho da prefeitura? Não é. Agora eu sei que é da Sabesp, né? Mas a prefeitura colocava os carros de pipa e ia entregar nas casas, né? Aí eu aprendi também que o povo não tem medida. A pessoa colocava lá 10 tambor de 200 litros, enchia todos os 10 tambores. Aí ele gastava como ele queria. De repente, ali 3 dias, ele estava lá e dizia assim: estou sem água. Né? Posso falar rapidamente na pergunta dela sobre o Carlos, a importância que ele teve, num acontecimento muito tempo depois comigo. Eu fui presidente do CAD, era Centro de Assessoria Jurídico Sindical. Era um grupo de pessoas que assessorava oposições antes da CUT, que deu origem à CUT. Né? Mas chegou um dia depois da CUT sólida já, que a gente resolveu acabar com o projeto. O dinheiro vinha principalmente da Holanda, através da Caritas. Né? E aí nós chamamos alguém de lá e falamos: está sobrando aqui 32 mil florins e toma de volta. Né? Daqui por diante, esse grupo vai ser fato integrante da CUT. E veio um holandês, um padre. E conversando com ele, estava eu e esse Oswaldo Vargas, que ficou famoso aí há um tempo. A gente estava conversando, não, vai ser assim, assado. Pô, mas você é de Perus, né? Eu fiz piquete lá. Então o Carlos chegou a trazer seminaristas da Holanda para atuarem aqui. Então ele contou que participou de piquetes durante essa greve, e foi o Carlos quem trouxe ele da Holanda para isso. Eles difundiram essa greve da Perus lá na Europa. Ela ficou muito conhecida por causa da atuação deles. Agora o Pedrinho, particularmente nesse trabalho lá no Russo, furar um poço artesiano de 147 metros e liberar água para o povo beber, gente, foi um trabalho fora de série. Aliás, o Pedrinho até hoje trabalha com os cabo-verdianos que são refugiados na Holanda, né? Agora está no interior da Holanda, não está mais em Amsterdã, faz um trabalho belíssimo, ele chama de filhos. Então ele tem um contato com essas pessoas que são excluídas mesmo, que sofrem muito e que estão lá. E com a idade que ele tem, com a saúde bem frágil, ele tem uma atuação, uma militância que é invejável. Ele mandou um texto outro dia para mim, falando sobre a fábrica, muito interessante, que depois eu posso passar reproduzindo. Eu estou preocupada mesmo com o avançado da hora,
se ninguém tiver mais pergunta, gente, claro, te amo, passar para a neta, porque vai ficar em família mesmo, tá? Dar uma chance para a família.